vamos receber especialistas e brasileiros que estão em Israel para contar qual é a situação de momento por lá. É o caso da Alessandra Possel. Ela mora justamente na região norte de Israel, que está sendo atacada pelo Hezbollah e hoje também informações de mísseis que teriam sido disparados pelo Hamas. Alessandra, muito obrigado pela gentileza em nos atender, reservar um tempinho para conversar com a equipe da Jovem Pan News. Seja muito bem-vinda, eu espero que você esteja em segurança. Obrigada, eu que agradeço. Perfeito. A gente começou a observar que a região norte de Israel foi atacada em um segundo momento da guerra. Inicialmente a região sul e a região central, sobretudo nos arredores de Tel Aviv. Agora, já noticiamos de 3 dias para cá, a região norte sendo atingida por mísseis e também foguetes do Líbano, atribuídos inclusive ao Hezbollah, e hoje a cidade de Haifa teria sido bombardeada pelo Hamas. Qual é a situação de momento por aí? Vocês estão acompanhando esses disparos de maneira mais frequente? Inclusive muitas pessoas deixaram suas casas, né? Houve avisos de evacuação em 28 comunidades que estão perto da fronteira norte do Líbano. Como a cidade de Metula, que é uma das mais conhecidas, foram pedidos para todos saírem, o governo providenciou a saída de todos com segurança, e agora há pouco houve também um aviso para uma cidade no sul, de evacuação, que são lugares de muito perigo. Hoje foram disparados contra o norte mísseis antitanque em um kibbutz localizado no norte de Israel, e os foguetes, a maioria deles é direcionado a Naharia, que é a cidade mais próxima da fronteira. A cidade onde eu moro fica a 34 quilômetros da fronteira com o Líbano. Ainda aqui não houve nenhum foguete, por enquanto. Alessandra Possel conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Alessandra, os nossos comentaristas também farão perguntas a você. Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, ótima noite. Sua questão, por favor. Bom dia, Alessandra. Eu queria saber quais são as notícias que vocês têm aí em Israel sobre a situação das pessoas que foram sequestradas pelos terroristas. Boa noite. Veja, o Hamas tem enviado vídeos e fotos sobre alguns dos reféns sequestrados. Alguns deles têm-se notícia que morreram. Hoje, por exemplo, foi noticiada a morte de um menino de 4 anos, que estava como refém. E o Hamas tem divulgado esses vídeos como uma outra forma de terror, fazendo um terror psicológico com as famílias, cobrindo a cabeça das pessoas, mas dando a entender que elas ainda vivem. E foi noticiado também aqui em Israel, eu não sei se a fonte é fidedigna ou não, que o Hamas teria declarado que se Israel parasse os bombardeios, eles libertariam todos os reféns no período de 1 hora. Isso não aconteceu e ainda não existe um porta-voz oficial do exército ou do governo que esteja em contato diário com as famílias, dando notícias dos reféns. Agora, Cristiano Beraldo, sua pergunta, Beraldo, bem-vindo. Alessandra, boa noite, Caniá, todos os meus colegas, a nossa audiência. Alessandra, acho que o povo israelense é muito particular nessa sua característica da relação com o seu país, a sua consciência em relação à proteção do seu país e a disponibilidade de lutar pelo seu país.
Diante de tudo que está acontecendo, desse ataque agora, da entrada do Hezbollah no ataque, esse míssil que atingiu um hospital, que tudo leva a crer que foi um atentado, né, de próprios membros do Hamas contra a sua própria gente. Como é que está o espírito do israelense nesse momento? Quer dizer, as pessoas do seu convívio cotidiano, elas se comportam mais no sentido de temer ou no sentido de querer participar dessa reação de Israel contra os ataques que vem sofrendo? Os israelenses, eles são muito patriotas, muito unidos, muito confiantes no seu exército, muito confiante nas ações. Nós temos guerra há 75 anos nesse país, exatamente a idade de Israel. Israel está acostumado com a guerra. Nós nos consideramos irmãos. A gente chora por cada acontecimento. Dizer que ninguém tem medo, claro, tem medo, mas a vida não pode parar, né? Hoje, por exemplo, em algumas cidades voltaram a reabrir algumas escolas, dependendo da região. As aulas já estavam paralisadas nas escolas há mais de um mês. E todo mundo está preparado para lutar essa guerra com as armas que tem. Mas nós estamos certos da vitória. Cada um está preparado para lutar com as armas que tem. Estamos conversando ao vivo com a brasileira Alessandra Pocel, contando o dia a dia desse conflito na região norte do país. Agora, José Maria Trindade. Zé, sua pergunta. Salve, muito boa noite, Alessandra. Saiba que nós dividimos com você aí esta angústia, né, de acompanhar de perto o que está acontecendo nesta guerra entre Israel e esse grupo terrorista Hamas. Naturalmente, te vendo assim, a gente vê que você não está na lista dos brasileiros que querem voltar para o Brasil. Por que essa decisão? Isso pode significar que a sua raiz definitiva agora é Israel? A minha raiz definitiva é Israel. Eu vim para esse país há 17 anos atrás, eu já estou aqui então há um bom tempo. Esse país me acolheu de braços abertos. Quando eu decidi vir do Brasil para cá, eu realmente me mudei com tudo. Eu vendi o que eu tinha no Brasil e eu decidi que Israel seria a minha pátria. Eu não tenho intenção de voltar para o Brasil. Eu acho que eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ajudar. Como eu disse, né? Cada um com as armas que tem. Eu acho importante a ajuda em doações para soldados, doações para famílias necessitadas, voluntariado para as pessoas que necessitam. A gente sempre precisa de voluntários. Eu não abandonaria Israel nem durante uma guerra. Israel hoje é o meu país, é onde eu estou e onde eu vou ficar. Seguimos com as perguntas para a Alessandra Pocel, brasileira que mora na região norte de Israel, contando o dia a dia deste conflito. Agora, Cláudio Dantas. Dantas, bem-vindo. Sua pergunta. Boa noite, Alexandra. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa ameaça cada vez maior do Hezbollah, justamente nessa face norte, na fronteira norte. A gente sabe que também o conflito com o Hezbollah é antigo. Nós tivemos uma operação grande em 2018 de Israel na fronteira, justamente destruindo túneis que o Hezbollah havia cavado aí para entrar ilegalmente na fronteira, entrar em território israelense para promover ataques. Esses bombardeios estão sendo feitos nesta semana. Eles diferem daquilo que vocês estão acostumadas a presenciar ao longo aí dos anos.
ou isso realmente já é uma escalada? E qual é a preocupação, quer dizer, se o governo, para vocês, deu algum tipo de orientação para além daquela questão da zona de exclusão ali de 4 quilômetros na fronteira? Veja bem, seria uma opção começar uma guerra, talvez, contra o Líbano para evitar que o Hezbollah comece a nos atacar, ou seja, atacar primeiro. Mas eu não acho que Israel pode ou quer lutar duas guerras. A grande guerra que a gente teve contra o Hezbollah foi em 2006, que foi a Guerra do Líbano, que deixou muitos mortos e praticamente destruiu o Líbano. E logo depois eu vi a explosão do porto de Beirute. Mas o israelense, ele está pouco acostumado com o Hezbollah, porque nós temos ataques do Hamas todo o tempo. E os ataques do Hamas, eles chegam ao sul e ao centro. Então, desde 2006, a gente estava em paz aqui com guerras contra o Hezbollah. Desde o início do conflito, eles começaram com tiroteio, a sempre troca de tiros todos os dias na cerca, na fronteira. Hoje, 14 terroristas tentaram se infiltrar aqui via terrestre, do mesmo jeito que fez o Hamas, mas, claro, com o Hamas nós somos pegos de surpresa, com o Hezbollah não existe o fator surpresa. Então, o norte não está muito acostumado com isso, não. Mas a gente sabe como proceder. O governo não deu nenhuma orientação especial. O nosso maior veículo de comunicação, eu diria, com o governo é o aplicativo oficial do Exército, que todo israelense tem que consultar a cada momento para saber o que fazer, como proceder em alguma situação de emergência. Então, o Exército nos dá, digamos, um apoio online através desse aplicativo, bem como os noticiários dos canais oficiais de Israel. Mas todo israelense sabe o que fazer e como lutar essa guerra. Tá certo. Nós lutamos há muito tempo. E já é esperada desde o início que assim que Israel começar uma incursão por terra na faixa de Gaza, que será o momento que o Hezbollah realmente irá aumentar o disparo de foguetes e lançar sobre o norte todo o seu poderio bélico. Então todo mundo está esperando que isso aconteça. Todo mundo tenta estar psicologicamente preparado para o momento que isso efetivamente acontecer. Certo, seguiremos em contato. Eu quero agradecer demais a participação da Alexandra Possel, uma brasileira que vive na região norte de Israel. Fique em segurança, boa sorte para a senhora, para a sua família. Esperamos que essa situação se resolva o quanto antes. Certamente voltaremos a conversar. Até uma próxima. Muito obrigada, boa noite.